Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso segundo episódio do nosso podcast Na Segunda Eu Começo. E lembrando a todos que é um projeto para trazer muita informação em saúde, bem-estar, qualidade de vida, incluindo mudar hábitos de vida. Por isso, esse nome, a gente batizou com esse nome para que a gente possa trabalhar mais essas informações em virtude dos pacientes que querem melhorar sua qualidade de vida a partir de mudança de hábitos. Eu sou Arthur Ferreira, médico integrativo e diretor da Heltia, Medicina Personalizada. E hoje, no segundo episódio, vamos falar de um assunto muito importante, aliás, dois assuntos importantes, que é saúde mental e emagrecimento. Para isso, minhas convidadas de hoje, apresentando a doutora Adriana Pereira, que ela é psiquiatra, com grande experiência em saúde da mulher e nutrição. Muito bem-vinda. Obrigado. E Juliana Stivaletti, médica especialista em saúde da mulher, medicina integrativa e reposição hormonal. Meninas, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço para falar desse importante tema, que é a saúde mental e a obesidade e o sobrepeso. Inclusive tem tudo a ver com o tema, né? O nome do podcast, Segunda Eu Começo, porque a gente vai entender por que muitas vezes a gente vai deixando para a segunda chega, não começa, a próxima segunda, aí vem festas e depois das festas a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Maravilhoso. Isso aí. Obrigada de novo pelo convite, é um prazer estar aqui, um prazer ter a Adriana aqui, que é uma sumidade no que ela vai falar, então aproveitem tudo desse podcast que as discussões vão ser maravilhosas. E para começar, não poderíamos deixar esse assunto de lado, que é o comportamento alimentar. Na verdade, isso começa a interferir muito na questão, inclusive, do controle de peso, não só para sobrepeso, para obesidade, mas nos hábitos de novos, crianças, adolescentes. É aí que começa a questão de controle do peso. Então, comportamento alimentar e fome emocional. O que influencia nossos hábitos alimentares além da fome fisiológica, Adriana? Na verdade, para a gente conversar um pouquinho disso, a gente vai ter que entender um pouquinho a história do nosso cérebro, né? Nós temos um cérebro originário que foi um cérebro caçador-coletor. E nós temos ainda resquícios dessa época. Então, a humanidade, para sobreviver, ela teve que desenvolver capacidade de armazenamento em forma de energia e entre a gordura, e ela teve que sentir prazer ao se alimentar. Então, as estruturas cerebrais que coordenam o armazenamento tiveram que se desenvolver junto com o circuito do prazer no cérebro, para que as pessoas pudessem se alimentar com prazer, comer o máximo que elas pudessem para poder armazenar, porque naquela época a comida não era suficiente. Né? Eles saíam, faziam longas jornadas e nunca se sabia quando que ia encontrar novamente alimentos. Então nós somos os descendentes desses ancestrais que desenvolveram a capacidade genética de armazenamento e sentir prazer com a comida. Só que na atualidade nós estamos num mundo onde nós temos comodismo e uma fartura muito grande de alimentos, que agora a gente tem os alimentos industrializados e processados, que é aí que começou a ter toda essa questão do aumento do peso populacional. E isso interferindo diretamente na inflamação do nosso corpo, né? Exatamente. Tem estudos mostrando em ratos, em estudos pós-mortem e também em neuroimagem mostrando que o consumo de alimentos rico em gorduras, rico em compostos processados e açúcar vão inflamando uma região do cérebro que é justamente aquela que coordena a capacidade de armazenamento e a regulação do apetite, que é o hipotálamo. Exatamente. E seguindo nessa linha, importante a gente falar sobre ansiedade. Então a gente tem bastante experiência aí com pacientes com fome hedônica e fome relacionada à ansiedade, é um tipo de fome já conhecida. E aí é muito importante que as pessoas se reconheçam, né? Exato. Até como ele se comporta, baseado se está ansioso, se está nervoso, se está feliz às vezes, e acaba descontando isso na hora da comida.
Como que a ansiedade impacta o comportamento alimentar? Bom, então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o comportamento alimentar, que ele vai desde um comportamento que a gente entende que é normal, que é aquele comer com conexão, onde a pessoa come quando ela está com fome, ela sente a textura, o sabor, o prazer em comer, ela compartilha com as pessoas. A gente entra num comer que a gente chama comer transtornado, que é quando a pessoa já come porque ela está ansiosa, porque ela passou uma raiva, ou porque ela teve um dia exaustivo e ela precisa ter um alimento confortador, ou mesmo que traz o prazer, é aquele momento, né, onde ela come o bolinho, busca o prazer, né? Ela come a comida que ela gosta como uma recompensa pelo dia ruim que ela teve, até ela desenvolver um transtorno alimentar. Então a gente precisa entender que a gente tem esse padrão alimentar que a gente precisa diferenciar. O Acosta, que é um pesquisador de obesidade, em 2021 ele trouxe o estudo mostrando que os melhores tratamentos para a obesidade é quando respeita esse fenótipo, e aí ele traz esse comportamento alimentar. Então a gente tem aquela pessoa que ela precisa comer grande volume, ela tem muita fome, então ela come, o cérebro não reconhece a saciação, que é estar satisfeito. Então aquela pessoa que ela come um grande volume, o prato precisa ser cheio. Né? Então nisso ela pode colocar muita comida calórica, porque como ela não sente a saciação, ela vai comendo. Então aí a gente tem um padrão alimentar e um comportamento que pode, em uma determinada circunstância, se a pessoa se aborreceu, ela está numa fase difícil, ela começar com fome, ela já come esse padrão de muito alimento no prato, aí ela descompensa e vai comer o dobro, ou até mesmo o triplo, e aí ela faz uma compulsão alimentar. A gente tem um tipo que é aquela, principalmente em mulheres, né, que é o tal do chocolatinho, o bombonzinho, que ela vai beliscando, isso. E aí ela vai ao longo do dia, cada hora quebrando um pedacinho e comendo, que seria o tipo mais de ansiedade, né? Só que o que a gente entende na psiquiatria, que não é bem a ansiedade, é uma desregulação emocional. Então eu passo situações do meu dia a dia, até por sobrecarga, por estresse, ou por exaustão, e a gente vê muito isso na fase da menopausa, e aí o que eu faço para eu me regular emocionalmente? O chocolatinho, que ele é rico em triptofano, ele vai virar serotonina, eu como, e aquilo também me dá uma sensação de melhora, né? Aí eu tenho esse padrão, que seria o padrão ansioso, como porque eu tô ansiosa, e tem aquele padrão que a gente fala misto, que é aquela pessoa que geralmente é no final do dia, que ela sente fome, ela precisa comer o bolinho recheado, o pãozinho de queijo, o cappuccino, aí vai pro creque-creque, que é a pipoca, o biscoito, o amendoim, que seria um tipo misto. Então as pessoas elas vão transitar nesse padrão alimentar. Por que é importante reconhecer? Porque para cada padrão a gente vai ter um tipo de terapia medicamentosa, que foi o que o trabalho do Acosta mostrou. Então é importante que as pessoas identifiquem qual que é o padrão predominante nesse padrão alimentar que a gente chama de transtornado. Não é um transtorno alimentar, mas porém, como ele é transtornado, eu posso perder as contas da caloria, e a gente sabe que a gente só ganha peso porque a gente acrescenta caloria, e nisso muitas vezes a pessoa não identifica. E isso é importante porque assim, as nutricionistas que estão acompanhando a gente, né, e a gente tem algumas parceiras nutricionistas que já trabalham com a gente, já conseguem reconhecer isso no comportamento dos seus pacientes e ajudam demais. Por isso que quando a gente fala na medicina integrativa, a abordagem multiprofissional, a nutricionista trazer para a gente, trazer para o médico, seja o médico integrativo, seja o psiquiatra, alguém que está tratando esse transtorno, para poder fazer um plano em conjunto, um plano terapêutico que possa ajudar esse paciente a, primeiro, reconhecer qual que é esse transtorno e, segundo, começar a tratar. Sim. Acho que é muito comum das mulheres também, principalmente das mulheres que vão para o seu consultório, né, Ju? Com certeza. Nas mulheres isso é muito comum, até na transição menopausal demais, porque tem todas essas alterações hormonais, fisiológicas e até mentais mesmo, né, dessa fase. Mas a gente também vê muito isso nas adolescentes, sim, nas meninas, naquela fase de pré-menstruação, onde você também tem um declínio brusco, né, dos níveis hormonais. E é muito comum elas falarem que na TPM aumenta a vontade de comer doce. Então, a gente vê isso em todas as fases da vida da mulher. Né? Exato, porque tem uma relação, porque cada fase do ciclo menstrual, a gente tem uma regulação de neurotransmissores no cérebro. Então, a fase lútea, que predomina a progesterona, a gente tem uma queda dos receptores de serotonina em algumas mulheres, então cai, porque predomina mais a progesterona, e algumas mulheres têm compulsão alimentar nessa fase.
fase. E essa fase, só explicando pro pessoal, a fase lútea é a fase depois da ovulação. Isso. É aquela segunda fase do ciclo que o corpo está se preparando para engravidar, não engravida e vai menstruar. Então essa fase, aquele vai e vem de hormônio, a gente tem a predominância da progesterona, que é um hormônio que é produzido pelo ovário, então tem todos esses transtornos aí associados. E na fase periovulatória, quer dizer, quando a mulher está ovulando, há um aumento da dopamina no circuito de recompensa. Exato. E aí o comer por recompensa aumenta. Uhum. E também a questão do binge também de bebida alcoólica, né? Que é de beber a mais. Uhum. Porque você tem esse aumento. Então, assim, o cérebro da mulher é totalmente moldável neurologicamente por neurotransmissores, por conta dos hormônios. Sabe uma coisa que eu ia perguntar, até aproveitando você falar isso dos tipos de transtornos, como é importante nós como pais ensinarmos as crianças desde cedo, os adolescentes, porque não é fácil, mesmo a gente tendo conhecimento, né, é uma fase difícil, né, eles não querem saber, como é importante a gente ensinar eles desde cedo, comer sem tela, prestar atenção no que está comendo, estar juntos na hora da alimentação, porque hoje é aquela correria, chega em casa, quer almoçar rápido, olhando tela, mexendo no celular, e isso impacta futuramente, tanto na questão da obesidade, quanto dos transtornos alimentares mesmo, né? Sim, porque o transtorno alimentar ele tem um tripé, né? Que é a relação com a comida, a relação com o corpo e a relação com o peso. Então eu preciso ter o mindful eating, que é essa conexão no aqui e agora, quando eu estou me alimentando. E hoje o que a gente faz? A gente se encontra pouco com a família, então na hora do alimento, muitas vezes é a hora que vai discutir relação, vai discutir os problemas da casa, aí fica filho na internet, no celular, o casal discutindo muitas vezes e perde essa conexão. E isso abre porta para um transtorno alimentar. Então deixa de ser um comer transtornado e passa a ser um transtorno alimentar. Né? Eu acho que até vai um pouco mais além, né? Na verdade, a quem? Quando a pessoa está na tela, ou está discutindo, ou está conversando, ela não presta atenção nem na mastigação dela. Nada. E a mastigação é o início de tudo, né? Quando você começa a quebrar. Se a digestão é a quebra do alimento para virar um micronutriente, a mastigação talvez seja o primeiro ponto mais importante. Exatamente. E a questão que a Juliana falou, que eu acho que é primordial, é a questão da cultura familiar, né? Então, muitas vezes a gente vê o jovem indo no consultório, porque luta contra o peso durante muitos anos, e a família já vem de uma cultura de que, assim, a mãe leva o adolescente, ou o pai leva a filha, o filho. E aí quando você vê, a família já de muitos anos já vem com uma cultura de ter alimentos processados com frequência, de fazer refeições tarde da noite, de não ter uma cultura de atividade física. Então você vê que o problema não está naquele indivíduo, mas está naquele conjunto, né? Isso. Então às vezes você tem que tratar a família, né? Propor um tratamento para a família, e não aquele adolescente porque ele está acima do peso. Isso é muito comum quando eu atendi adolescente, a mãe com obesidade, trazer o filho com obesidade, mas o filho que ela queria tratar, e não ela. Exatamente. E aí você mandava chamar o pai, entrava o pai também com obesidade. E aí você coloca, olha, a família tem que tratar, não adianta focar no adolescente. Ele é reflexo exatamente do comportamento alimentar, do estilo de vida da família. As escolhas, né? As escolhas no supermercado e por aí vai, né? Então, a gente já entrou nesse assunto de transtornos alimentares, vamos enriquecer um pouquinho mais, né? Quais são os transtornos alimentares que estão mais associados com o ganho de peso? E como reconhecê-los? Em geral, a compulsão alimentar é o mais relacionado. A compulsão, ela tem critérios do DSM, mas para nós a gente fala assim, bom, a gente precisa analisar caso a caso, porque a compulsão, o que é? Você comer uma grande quantidade de comida no intervalo de tempo na qual uma pessoa, em média, não comeria. O DSM estipula 2 horas, mas como a gente tem muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas não conseguem comer uma grande quantidade em 2 horas, então elas fazem o belisco, que é o tal do grazing. Então a compulsão alimentar na pessoa que passou pela cirurgia bariátrica é aquele beliscar, mas que ao longo do dia ela também come uma grande quantidade, mas o fator principal é a percepção que foi sem ter controle. Então é um comer exagerado, sem
controle. E que, em geral, quando a pessoa percebe que ela comeu aquela quantidade, vem um sentimento de culpa. E aí a gente tem 2 comportamentos que pode seguir. Aquele comportamento, ok, eu comi, eu tenho nojo de mim, eu não gosto de mim, porque fica remoendo isso, mas eu não faço nada. E tem aquele grupo de pessoas que vão tentar compensar, ou vão treinar, ou vão restringir, ou vai usar diurético, vômitos, que aí a gente está diante da bulimia. Ambos podem levar ao ganho de peso. Tá, ambos os comportamentos. Perfeito. E aí, como você comentou sobre cirurgia bariátrica, né, o que a gente entende como sendo atualmente um panorama normal da cirurgia bariátrica é que aproximadamente 50% dos pacientes operados acabam tendo recidiva de ganho de peso, né? A gente tem a gente costuma ler artigo americano, então está o regain. A gente fala reganho, o português fica meio ruim mesmo, né? Então, uma recidiva no ganho de peso. O que tem sido um problema, porque esses pacientes já têm uma alteração anatômica da cirurgia. Exato. Eles têm, geralmente, já uma dificuldade de absorção de vitaminas e de outros micronutrientes que seriam normalmente absorvidos pelo estômago. E aí a gente tem um desafio um pouco maior, que é tratar esses pacientes com obesidade e já tendo reganhado o peso ou uma recidiva do ganho de peso. A gente não tem jeito. Eu sempre falo isso. Está intrínseco o reganho já. Mas realmente não é uma palavra linda. Vamos falar corretamente a recidiva de peso. Então, e acho que a psiquiatria responde bem também isso, né? Por que as pessoas emagrecem e voltam ao ganhar o peso? Isso tem a ver com circuitos neurais do hipotálamo e isso tem a ver com o comportamento alimentar. Então é importante para a pessoa, quando ela vai fazer o tratamento da obesidade, porque as pessoas associam que o tratamento da obesidade é o emagrecimento. E não é. A gente tem um longo tratamento, é um processo. Gente, presta atenção nisso que ela está falando, que isso é tão importante. Né, envolve fases, porque a gente tem uma neuroinflamação nessa região do hipotálamo que ela se espraia para o restante do cérebro. Eu sempre falo para os pacientes que a gente tem um registro nessa região do hipotálamo que regula o nosso maior peso na vida. O meu maior peso na vida foi 97 quilos quando eu tive meu hipotireoidismo franco. Então, no meu hipotálamo eu tenho esse registro. Então, o meu hipotálamo, eu vou usar até o elástico, acho que fica uma forma da gente exemplificar. Então, o meu hipotálamo vai sempre puxar para que meu apetite, meu gasto energético me leve a esse peso de 97 quilos. Então, se eu uso só o remédio para emagrecer, eu tenho o quê? O hipotálamo inflamado puxando para cima e só o remédio indo para baixo. Tá? Só que eu não tenho só esse registro do meu peso maior. Eu tenho os hábitos de vida, se eu vivo sob estresse, se eu me alimento mal, se eu sou uma pessoa sedentária, se eu tomo remédios que dão ganho de peso, e aí os remédios psicotrópicos são campeões junto com os antihipertensivos, né? Então a gente tem todos esses, né? Exatamente, a gente tem todos esses fatores que vão sempre puxar. Então por que é um tratamento? Porque a gente vai ter que puxar isso para baixo. Envolve remédio, com mais força, envolve atividade física, envolve mudança de alimentação, envolve gerenciamento de estresse, a questão do álcool, que a gente precisa também falar a respeito disso. Exatamente. E isso tudo é um processo longo, porque... Por que eu falo que é o nome do podcast? Porque essa inflamação que se espraia, ela leva, e aí eu quero que coloquem muito amor nas minhas palavras, o modelo da mente obesa. A gente tem usado esse termo para ficar mais fácil para ser entendido. Então, o que acontece com esse modelo da mente obesa por conta da neuroinflamação? É uma pessoa que ela vai tender a procrastinar, ela vai ter um ruído de alimento o tempo todo, que a gente chama do food noise, que é o ruído de alimento. Então, ela fica pensando em comida, ela sabe que ela tem o pacote preferido dela do biscoito no armário, aquilo não sai da mente dela como se fosse um ruído. Essa mente é movida por pistas alimentares, então ela está andando na rua, ela viu o logotipo do McDonald's, pronto, aquilo já ficou na mente dela, né? Dispara um gatilho. Tudo vai fazer com que ela vá lá e coma. Eu recebo muito assim, doutora, então eu fui no shopping, eu tinha que ir numa loja comprar meias para o meu filho, quando eu vi eu já estava comendo sorvete na sorveteria que eu gosto. Isso é pistas alimentares. Existe a procrastinação, por isso que a gente deixa para segunda, aí segunda chega,
não vai para outra, segunda. Então isso faz... Aí a segunda é estressante, né? E aí o que acontece? E essa neuroinflamação leva a essa desregulação emocional que eu falei, que muitas vezes vai levar também ao belisco. Porque o cérebro começa a não ter essa coordenação. Então eu passo raiva, eu me desestabilizo e eu não consigo me autorregular. E o meu cérebro vai o quê? Vai acionar um mecanismo de comida. Então, aquele alimento que tem uma memória afetiva de tranquilidade, ele vai trazer esse conforto e eu também vou recorrer a ele. Porque nesse modelo de mente obesa, a gente tem essa característica da lexitimia. Eu não consigo expressar e nem nomear meus sentimentos, a não ser através da alimentação. E aí eu cito muito, quando eu falo sobre isso, a nossa geração foi muito marcada pela sessão da tarde. Aqueles filmes românticos que quando o casal brigava, adolescente, o que ela fazia? Ela ia comer pote de sorvete. Então isso ficou no nosso inconsciente coletivo como uma mensagem subliminar. Então quando eu tô chateada, por que eu gosto do sorvete? Porque isso foi aprendido lá atrás, isso ficou no meu circuito neural. Então a gente precisa focar num primeiro momento, identificar além do padrão alimentar, se a pessoa se encaixa nesse modelo, porque isso vai modificar o tratamento, porque o tratamento vai ter que ser focado para quê? Para essa desinflamação do hipotálamo, mais essa região de espraiamento que regula as emoções. Por isso que o tratamento é longo. Quando a gente pega os estudos clínicos das canetas, que agora estão na moda, são estudos de 2-3 anos. Exatamente. E aí quando eles interrompem para testar se foi tempo suficiente, o que a gente observa em seguida? A recidiva no ganho de peso já, mas assim, 10% da recidiva do ganho de peso em pouco tempo. Por quê? Porque você ainda tem essa neuroinflamação. O elástico puxando para cima, né? Exatamente, por isso que é um processo, é um tratamento, que o emagrecimento é só um dos aspectos. Isso, exatamente. Eu quero deixar isso bem isso, claro. Porque não existe milagre. Ninguém vai perder 30 quilos, 20 quilos em 1 mês, 2 meses, com essas dietas milagrosas, restritivas, medicação. É muito além disso. E mesmo que faça a cirurgia bariátrica, que vai ser em 6 meses, 1 ano, a gente está vendo essa recidiva ao longo do tempo, porque essa neuroinflamação não foi contemplada tratada, né? com o tratamento, porque não é só diminuir a comida. Você tem todo um processo de desinflamação, que você tem que trabalhar estilo de vida. Então não adianta a pessoa sedentária achar que ela vai fazer a cirurgia bariátrica. Ou ela vai usar só a caneta e não vai ganhar massa muscular, porque também tem isso que a gente esqueceu de falar. O que puxa para baixo é você ter uma boa massa muscular, porque isso vai melhorar o teu aporte de gasto de energia. E acho que um ponto importante a gente falar. Muscular, exatamente, acho que um ponto importante a gente falar que o corpo sempre vai atrás deste maior peso. Então, para cada quilo de peso que eu perco, eu tenho um aumento de 100 calorias por dia na alimentação. Então, se eu perco 10 quilos, eu vou aumentando durante a fase de platô em 1.000 calorias de fome. Sim, volta para aquilo que você falou no começo, do corpo entender que é uma agressão, você está perdendo peso rapidamente, então ele vai querer estocar o que ele tem ali de energia, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o apetite e vai diminuir o gasto. Então ele aumenta em 100 calorias por quilo e diminui o gasto energético em mais ou menos 25 a 30 calorias por dia, por quilo de peso. Bastante. Então 10 quilos eu vou ter 1.000 calorias de fome a mais e vou gastar 300 calorias a menos. Então olha como é importante não só a perda de peso ali na balança, no peso absoluto. Primeiro a gente precisa ter em mente essa questão da composição corporal, né? Da massa magra, da massa de gordura. E da questão de você treinar o cérebro e tratar esse cérebro para você lidar com essas modificações ao longo do processo. Exatamente, porque no primeiro momento a gente vai fazer o quê? A desinflamação. Então, para muitos casos, a medicação ela é necessária. Hoje a gente entende que a obesidade é uma doença crônica, recidivante e que necessita de tratamento medicamentoso. Exatamente, assim como a hipertensão, assim como diabetes. Exatamente. Só que chegou um determinado momento, a gente está atingindo o objetivo, a gente está conseguindo ter
a perda de peso, a gente precisa entrar com atividade física para ganhar massa muscular, a gente precisa melhorar o nosso padrão alimentar, a nossa composição, a qualidade alimentar, a gente precisa melhorar o sono. Isso. A insônia é um fator de estresse, de agressão para o cérebro, que também leva à obesidade. A gente precisa trabalhar essa questão do abuso de álcool, que é muito grande na nossa sociedade, porque está atrelado muito a essa questão da socialização, e isso é normalizado, tanto é que o Brasil é um dos poucos países onde ele é mais flexível. Aqui a unidade de álcool são 14 gramas de álcool. A OMS preconiza 10. Não, e a gente vê, assim, as pacientes chegam no consultório, quando você pergunta a questão do álcool, é sempre ainda uma coisa muito normalizada. É normalizado. Né? Então não, eu bebo socialmente. O que é o beber socialmente? Isso. E se for ver qual é a recomendação não é beber, não é tomar álcool, ingerir álcool. E outro ponto muito importante, porque no histórico de vida das pessoas que têm obesidade, elas passaram por muitos traumas, por bullying, por uma baixa autoestima. Então a gente precisa melhorar também essa relação dela com ela mesma. Isso. E isso é um processo. A perda de peso é a consequência desse processo todo, né? Para você ter uma ideia, para cada quilo de peso, você acrescenta 1 mês de acompanhamento, no mínimo medicamentoso. Então, se você usou as canetas do GLP-1, seja semaglutida, liraglutida, agora a tizepatida, que tá essa febre, eu emagreci, 15 quilos. Eu vou ter que manter a manutenção dessa medicação, no mínimo 15 meses. Pois é. Então não é esse protocolo de 2 meses. Isso é outra coisa, as pessoas saem usando sem recomendação, sem orientação. Compra no cabeleireiro. Isso, porque tá essa facilidade, mas aí não funcionou, aí não teve efeito pra mim, porque não teve esse acompanhamento, essa orientação. Exatamente. Não é só tomar a medicação. Exatamente. Apesar da gente ter tido uma aula aqui sobre taxa metabólica, ganho de peso e etc. Eu acho que o que fica muito claro e evidente pra gente que tá fazendo podcast e vocês estão assistindo é que o tratamento ele é muito complexo. Então, a obesidade é um problema complexo. Isso. Né? O tratamento envolve muitas estratégias. A gente falou aqui de sono, de estômago, de absorção de vitaminas, de estresse, de atividade física e tem de regulação hormonal. Vou puxar a sardinha. Aí a gente vai falar ainda dessa parte já. especial. E aí é mais complicado se a pessoa tem uma depressão, um transtorno de humor, uma ansiedade, né? E que ela usa uma medicação que também está puxando lá para cima, que a gente tem alguns antidepressivos, os antipsicóticos, estabilizadores de humor. Então já é um tratamento também diferenciado, porque muitas vezes eu vejo assim, eu investi na caneta e eu não perdi o peso. Por quê? As medicações, os análogos, eles vão ter um perfil de padrão alimentar, mas não pega tudo. Por exemplo, a mulher que belisca o tempo todo chocolatinho, a caneta para ela não funciona. Vai funcionar. Isso. Entendeu? Aquela mulher que gosta do creque-creque, que ela tem que ficar fazendo creque-creque, que ela tem um prazer mais hedônico, também não. Ou muitas vezes vai pegar ao longo do tempo. Por exemplo, a tizepatida, ela vai conseguir pegar todos os padrões de uma forma mais abrangente a partir de 8 semanas, 12 semanas. A gente tem que ter muito cuidado para falar sobre a tizepatida, porque como tem uma onda muito grande de informação e até uma disseminação desenfreada da venda dessas medicações por pessoas não habilitadas, por talvez até laboratórios duvidosos, né? Então a gente precisa também saber essa questão de qualidade, de registro na Anvisa, de coisas que a gente conhece que fazem a diferença. E como você disse hoje, sem desmerecer, mas assim, um cabeleireiro ou um outro profissional que trabalha, que está vendendo essa caneta, está vendendo essa medicação, talvez não seja tão habilitado para poder fazer um tratamento. Muito pelo contrário. Né? Se o médico tem dificuldades em manejar esse tratamento, imagina quem não é e toma a medicação até porque é medicação que a gente tem estudos de 2016. A liraglutida vem de 2016 para cá, a semaglutida 2020. Então assim, a gente ainda está se ambientando. Tem muito cuidado para prescrever isso. Os dados ainda estão saindo, né? A gente teve o Surmount agora que saiu com resultado de 3 anos, acho que ontem que saiu a parte impressa. Então, assim, é tudo muito recente que a gente ainda está conhecendo. O The Lancet lançou aquela nova terminologia agora em janeiro,
né? Então, assim, é algo que a gente está ainda se ambientando, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência e ampliem. Eu acho que o nosso papel é esse, trazer a consciência e aumentar a percepção, que as pessoas entendam que a obesidade é uma doença, ela é crônica, ela recidiva com muita facilidade. Sim. E é um tratamento ao longo da vida. E aí, puxando para o nosso lado das mulheres, né? A mulher passa por transições onde ela vai ter uma propensão para o ganho de peso e transtornos alimentares, porque está muito associado. Antigamente a gente achava que é só adolescente que tinha risco de transtornos alimentares, hoje a gente sabe que não. Não, a gente tem visto um aumento significativo de mulheres 40 a mais, com transtornos alimentares, que muito provavelmente já estavam se desenvolvendo ao longo dos anos e que foram subestimados, mal diagnosticados. Né? A nossa geração, ela sofreu a influência da Capricho, das Supermodels, das Angels. Né? Então nós tivemos esses modelos de padrões que muitas de nós adolescentes não encaixava nesse padrão, e aquilo já trouxe a nossa relação, que aí é o segundo pilar, com o corpo e o terceiro com o peso, porque se estabelecia aquelas medidas, né? Que a supermodel tinha que ter 80 de busto, tinha umas medidas, tinha uma altura, assim. Exatamente. Isso, um peso 50 quilos, né? Imagina, eu com quase 1,80 m pesar 50 quilos, jamais. Mas a mente, quando ela tá num transtorno alimentar, ela cria esses mitos, então a relação com a balança fica transtornada. E é a geração que agora tá chegando na perimenopausa e na menopausa. Então a gente também tem esse fator cultural. E o que a gente percebe é isso, quando os hormônios vão caindo e vão oscilando, lá no hipotálamo, de novo, mesmo o hipotálamo que puxa o peso para cima, ele também vai se inflamar, porque essa conversa com o ovário fica conturbada, né? Sim, na nossa fase. Aliás, nós passamos várias fases da nossa vida aí com essas mudanças hormonais, oscilações hormonais, e que também a gente foi aprendendo como médicos ao longo do tempo. Tudo que vem junto com isso, né? Toda a carga hormonal e o que isso gera no corpo da mulher. Exato, a gente tem a gestação. A gestação é também uma fase de aumento, assim, gritante de hormônios. Isso. Então, por exemplo, paciente que já tem uma obesidade, que já tem um lipedema, piora, acentua nessa fase. E tem transtorno alimentar também vai ser importante, porque aí você está gerando uma outra vida e que você vai impactar no que você falou anteriormente, você vai fazer imprints naquele feto que pode virar um obeso, hipertenso, diabético no futuro, dependendo do que você vai se alimentar. Então é tão importante a gente falar tudo isso, né? Porque a gente vê isso acontecer, as pessoas não sabem dessas informações. Então nós como médicos a gente tem que falar para o público, mas eu acho que também para a classe médica. Para a classe médica. A gente tem 2 pesos extremamente importantes. Um é o peso que a gente nasceu. Que ele vai dizer muito desse ambiente metabólico que nós fomos gerados, porque é nesse ambiente metabólico que a gente vai ter a epigenética acionando os nossos polimorfismos. Eu tenho todos da obesidade, eu fiz o teste, eu tenho todos, eu fui contemplada. Não, e a gente escuta assim, eu como obstetra, por exemplo, eu nasci com 5 quilos, como se isso fosse uma coisa ótima. Não. Então, esse é um peso importante e o maior peso que você teve ao longo da vida, que geralmente os médicos não perguntam, mas que são parâmetros importantes para a gente entender exatamente essa programação do hipotálamo. Exatamente. Então, essa gestação é um período importante. A mulher pode ter também uma recidiva aí do transtorno alimentar, porque ela ganhou peso, né? As pessoas falam assim, devia ter um remédio pra gente nunca mais engordar. Mas a gestação é um período que a mulher precisa ganhar peso. Sem dúvida. Exatamente. Isso vai acontecer fisiologicamente. A gente tem algumas doenças que o nosso corpo se defende ganhando peso, né? Então, a gente não pode bloquear isso, porque isso é uma proteção. Exato. O que a gente precisa é ter a consciência para buscar ajuda. E aí, voltando para a perimenopausa, porque eu vou insistir, porque se fala muito da saúde mental da mulher na menopausa, depressão, transtorno de humor, ansiedade, insônia, mas o transtorno alimentar também a gente precisa trazer, porque é uma fase que pode aumentar a compulsão alimentar, e algumas mulheres vão tentar compensar isso com o uso de medicação, com diurético, com laxante, com vômito, com exercício físico. Extenuante. Porque a gente vê no consultório mulheres que estão nessa fase e quase viraram atletas, assim, mas em busca... E muitas vezes viram atleta, que eu falo que é a CEO triatleta ou a CEO que vai para aquele exercício que eu esqueci o nome. CrossFit. Pro CrossFit, e ela desenvolve o quê? Uma síndrome REDS,
Porque ela começa a ter o quê? A menorreia, que Isso. nem tá na menopausa. Exatamente. Né? Então ela para de menstruar e é devido ao quê? Ela tá tendo um gasto energético muito além daquilo que ela tá ingerindo. Isso, tem pouca gordura corporal e você Isso. fica sem menstruar. Isso. E aí entra nessa fase perimenopausa, que não sabe se parou de menstruar por conta disso. Ou se nas tá entrando tentantes, né? Muitas vezes que elas estão também. querendo engravidar e não tem o ciclo menstrual porque está retido por conta. E isso muitas vezes é levado como algo da medicina esportiva, Isso. que eu vejo que também não tem essa compreensão que essa mulher pode, não, ela tem um transtorno alimentar. Uhum, né? exatamente. Porque as atletas de elite, as atletas profissionais, aqui no Brasil, elas não têm nem quase comida para comer direito, porque a renda é muito baixa. A não ser que ele seja um atleta que já ganhou prêmios para ele ter uma condição melhor. Mas a maioria do atleta profissional não tem boas condições, a gente sabe disso. A maior parte que vai ser um atleta mesmo amador, que vai buscar no esporte esse modo de compensar. Sim. E a gente está vendo muito isso na mulher 40 a mais. Muito então, mesmo. Entrando nesse assunto de saúde da mulher, já que vocês já puxaram a sardinha, a gente fala muito. Toda a brasa da sardinha, da sardinha do lado de vocês, vamos falar um pouquinho mais sobre as diferenças então. Porque esse metabolismo hormonal que as mulheres têm não ajuda a elas perderem peso. Ao contrário, né? Elas têm mais dificuldade em perder peso do que os homens, em geral, né? A gente sabe. E tem pior resposta com as medicações também. Exatamente. A semaglutida, por exemplo, a mulher tem pior resposta que o homem. E a gente observa isso, né? Então, por que as mulheres têm mais dificuldade em perder peso do que os homens, né? E já puxando também essa questão do climatério, né? A menopausa impacta no peso, Sim, né? muito, e composição corporal. Muito. Tanto é que é importante, acho que a gente falar que a mulher pode estar fazendo o mesmo, ela tem o mesmo comportamento alimentar que ela sempre teve, comer sempre a mesma coisa e treinar 3-4 vezes por semana como ela sempre fez, e ela vai observar que a gordurinha na barriga tá lá acumulando. Gente, isso é uma queixa frequentíssima. Eu não fiz nada de diferente, eu não mudei meus hábitos e tô ganhando peso e não consigo perder peso. E muitas vezes é aquela falsa magra, que ela tá até no peso adequado para a altura. Se for calcular um IMC, por exemplo, vai estar dentro do normal. Exato. Só que quando a gente vai calcular as taxas de massa corporal, vai ter lá uma gordura muito desproporcional, porque a gente tem esse deslocamento. Mas isso é próprio dessa fase por conta da queda, principalmente estrogênica. Sim, só que a gente precisa tratar, né? E é um tratamento, é um processo também, porque essa gordura abdominal, ela vai conferir um maior risco cardiovascular. Exatamente. Porque você vai ter alteração lipídica, muda o colesterol. Resistência à insulina, pré-diabetes. Insulínica. E aí tem toda a questão hormonal envolvida aí na gordura, que você tem um aumento de estrona no tecido periférico, que aumenta o risco de câncer. Exatamente. Então, tudo isso já vem no combo da mulher da menopausa. Isso já vai acontecer com todas nós. Exato. Então, se você não tem uma mudança de paradigma e de consciência, que é o que você está falando, porque vai ter que acontecer. Vai ter. Além do tratamento hormonal, do ajuste hormonal, vai ter que acontecer uma mudança de hábito, vai ter que aumentar o aporte, o gasto de proteico, o gasto energético. Ou o treino direcionado, porque muitas vezes a mulher vai fazendo aeróbico. Isso aconteceu comigo, eu sou ciclista. Eu já saí de Santos para ir para Iguape, 200 quilômetros num dia. E eu ganhei peso. Por quê? Porque volta lá para aquela questão do você armazenar. Exatamente, porque naquela fase da perimenopausa era uma agressão para o meu corpo. Exatamente. Eu tive que parar de fazer aeróbico. E na minha cabeça de médico, isso não entrava. Olha como então, olha só, não entrava, pra gente que é médico já é difícil. Você imagina uma paciente que está entrando nessa fase com todas essas mudanças que estão acontecendo, porque não é só o aumento de peso. Não dorme, tem os fogachos, diminui a libido, aí tem o ressecamento vaginal. São tantas coisas acontecendo, ainda isso. E eu não entendia, porque eu fazia spinning todos os dias, eu ainda ia pra estrada pedalar, e eu falava assim, mas como que eu ganhei 12 quilos? Porque foi depois da esterectomia, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Pois é. Aí eu tive que parar e aumentar a musculação e ganhar massa muscular. E aí eu conectei que no lipedema, mesmo eu treinando, eu tinha sarcopenia. E aí a gente tem que mudar toda a estratégia da vida. Então, mudar a estratégia. Recalcular a rota, gente. E a minha rota não é a sua rota, não é a rota da sua amiga, e muitas vezes não é a rota que foi da sua mãe. Assim como o tratamento hormonal. Não é igual para todo mundo, a via de administração é diferente para cada um.
uma, a dose é diferente, a gente precisa avaliar essa paciente como um todo, avaliar contraindicações, riscos e benefícios. Então, de novo, a gente tá falando de obesidade, mas assim, essa fase da perimenopausa e do climatério, a gente precisa ter esse olhar da mulher também complexo. É uma fase obesogênica. A gente vê isso com as mulheres ganhando peso. E aí acho que a gente precisa também falar de um outro tema que é espinhoso, que é o uso dos anabolizantes. Porque as mulheres estão achando que usar oxandrolona vai fazer o efeito de uma lipoaspiração. Eu escutei isso. Oxandrolona faz efeito de lipoaspiração. É um grande perigo, porque se você tem uma taxa de gordura grande, isso só vai piorar. Exatamente. Né? E muitas vezes, se você já tem um transtorno de humor numa fase de instabilidade, você pode ter a fúria esteroide para algumas mulheres que são muito reativas. Eu tenho visto isso muito, porque no combo do emagrecimento FAST, está tendo implantes de anabolizantes e uso de anabolizantes. E como a gente fala, é um processo, então não existe esse emagrecimento rápido. Essa estratégia pode ser um tiro pela culatra numa mulher. Não, porque vai ter uma consequência. Pode até ser que num primeiro momento ela se veja com um corpo diferente, aumentou minha massa muscular, eu tô com humor melhor, eu tô mais disposta, minha libido melhorou, mas isso não vai durar. Isso não é duradouro, porque isso não é fisiológico. Não é. Então a gente tem que, isso é importante a gente falar e alertar, assim. Até porque anabolizante, eu gosto muito da frase do Diogo, né? Não corrige dieta bosta e treino fofo. Adoro, né? Adoro. Então assim, não substitui, não adianta. Eu sempre falo para os pacientes, você vai ter que trabalhar a tua mente, e eu faço isso também com os pacientes que estão em tratamento de obesidade, nesse primeiro momento, tudo bem, eu entendo a tua mente com esse funcionamento procrastinador, que tá com pistas alimentares, ruídos alimentares, a gente vai focar nisso, mas vai preparando já a mente que em algum momento você vai ter que se mexer. A questão de se mexer, né? Então, como a gente sempre fala, né? O exercício físico, a atividade física, principalmente de resistência muscular, ela é inegociável para qualquer tipo de tratamento para emagrecimento, né, Adriana? Para longevidade, eu falo que o melhor tratamento para longevidade não é suplemento, é você construir um banco de músculo, principalmente a mulher, porque a mulher vai tendo esses marcos, porque a gente tem a menopausa dos 60 para os 70 anos, a gente vai ter uma outra passagem, que é onde estabelece a osteosarcopenia, e aí abre para transtornos mentais mais graves e doenças neurodegenerativas, para idosa frágil, né? Aí vem queda, osteoporose. É isso mesmo. Isso é bem preocupante, né? Então o músculo ele é necessário, né? Para a mulher principalmente. O homem vai ter isso 70 para 80, às vezes 80 para 90. A gente está pegando mulher com 40, né? Nessa faixa etária de 40 para 50, já com osteopenia. Sarcopenia e osteopenia. Sarcopenia é quando a gente perde músculo. Isso. E a osteopenia é quando você tem uma perda óssea. Quase todas as mulheres na pós-menopausa vão desenvolver uma perda óssea. Algumas mais significativas, outras menos. Isso também a gente precisa ter atenção nessa fase, porque o músculo vai proteger o osso. Então, é o que a Adriana falou. Tem que ter músculo. Tem que ter músculo. Isso independe da idade. Eu não gosto de musculação. Não é o que gosta, é o que precisa ser feito. Exatamente, porque de novo, voltando para o nosso ancestral caçador-coletor, ele foi habituado a um trabalho braçal. Se a gente voltar atrás nos nossos bisavós e até avós, onde eles estavam? Muitas vezes na roça. Exatamente. Trabalhando, eles caminhavam longas distâncias, eles não eram sedentários. Isso a gente está vendo do quê? De uns 50 anos para cá. A gente tem acesso à comida fácil e comodidade. Olha só, tem uma cadeira maravilhosa aqui, né? Onde eu sento, fico só no controle remoto comendo. Exato. Isso é muito recente na humanidade. Nosso corpo não está adaptado para isso. É isso aí. E aí, resgatando um pouquinho da questão da terapia medicamentosa, né, até para poder a gente entender esse ambiente inflamatório que a medicação vai agir, né? A gente já falou do uso indiscriminado e até sem orientação, mas agora a gente vai falar sobre orientação médica. Por que é o médico que tem que tratar com a tirzepatida, com a semaglutida, com as drogas
Ou outras medicações. A gente tem outras medicações aprovadas, que aí a gente vai avaliar o padrão, o fenótipo, né, da obesidade, do padrão alimentar para indicar. E o médico é o profissional que tem esse conhecimento. E aí a gente tem várias áreas da medicina que atuam, né? A psiquiatria entra com essa questão do comportamento alimentar, do transtorno alimentar, a endocrinologia com as disfunções hormonais, a ginecologia com as fases da mulher, a medicina esportiva, enfim. Hoje a obesidade é de todas as especialidades. Sem dúvida. Mas a profissão que tem esse manejo da medicação, porque o farmacêutico até ele pode entender da droga, da meia-vida, da farmacocinética, como o medicamento age no corpo, onde atua, mas a indicação da doença, em que estágio da doença, quem entende, seja de hormônio, seja de medicação para tratamento da obesidade, é o profissional da medicina. Claro. Sem dúvida. E aí, explicando um pouquinho mais sobre esse processo de emagrecimento, né? Como que essas medicações ajudam no processo de emagrecimento, uma vez que essas medicações elas foram criadas para diabetes, né? Foram criadas ali para combater a resistência insulínica e toda a inflamação crônica que a diabetes e que a resistência insulínica provoca no corpo. E depois de um tempo percebeu-se, obviamente, porque ela diminuía a inflamação do corpo, e gerava aí também uma saciedade, diminuía toda a questão de metabolismo mais lentificado por conta disso. Como que essas medicações mais novas, principalmente a tirzepatida, vamos falar sobre ela, porque eu acho que é o que está mais em voga, é o que interessa mais o pessoal. É o que está na moda agora. O que está na moda, o que habita o nosso consultório, e então eu acho que a gente tem que ter essa propriedade para falar para os pacientes como que ela atua nesse processo de emagrecimento, né? Por que ela é necessária? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Por que ela é necessária no início desse tratamento e ao longo do tratamento, o que a gente vai colocar de aditivo nesse tratamento? E aí depois a gente vai evoluir um pouquinho para as terapias injetáveis, como as outras coisas. Eu acho importante falar só que a tirzepatida é o nome... É o princípio ativo do nome comercial Mounjaro, que é o que todo mundo conhece. O Zepbound. Eu tive muito contato com o Zepbound, porque eu atendo muitas mulheres com cirurgia bariátrica que tiveram recidiva dos Estados Unidos. E lá o que é liberado é o Zepbound, né? Eu acho que é importante a gente também deixar claro o seguinte, que a tirzepatida, muitas vezes a gente está queimando um recurso que a gente podia ter na manga. Porque a gente tem a liraglutida, ela dá uma boa entrega. E ela é acessível, a semaglutida também. Só que aquilo vira moda e às vezes a moda é o remédio mais moderno, mas ele vai queimar uma etapa que a gente podia estar fazendo. Então assim, eu acho que é importante a gente também falar da insulina, né? Porque que entra o diabetes, a resistência à insulina. A insulina é esse hormônio que vai colocar a gordura dentro da célula. Né? Então a gente ganha peso porque a gente vai aumentando a insulina para armazenar, porque o nosso corpo ele foi programado para armazenar gordura, que é o nosso aporte de energia. Então as medicações elas vão sendo desenvolvidas justamente para atuar nessa comunicação do trato digestivo com o cérebro. Então o nosso corpo ele é movido por informação. Então o GLP-1, que essas medicações são os análogos, é um hormônio, vamos dizer assim, produzido no intestino e que vai percorrer e vai lá no cérebro levar a informação para o hipotálamo. De saciedade. E como esse hipotálamo ele está inflamado, que ele está puxando o peso lá para cima, não vai responder na parte fisiológica. Então a medicação ela vai ajudar essa comunicação a melhorar. Por isso que a gente tem um resultado tão bom em curto intervalo de tempo. Ótimo. Então, e além disso, né, como a gente já falou bastante sobre essas medicações, e aí falar que todo esse aspecto inflamatório, né, ligado à insulina, ligado à diabetes, ele vai ocasionar também o surgimento de outras doenças crônicas, né? Então aí nós vamos falar... A obesidade abre uma série de transtornos mentais, doenças cardiovasculares, artrose, câncer. É o principal fator de risco para câncer de mama, que não é a reposição hormonal, é a obesidade, o sedentarismo e o abuso de álcool. Muito obrigada, Adriana, por falar isso. Tudo que eu falo todo dia. Eu também falo todo dia. Mas é importante porque, assim, a gente vive... Claro, né? A ciência, a medicina, ela produz muita coisa, né? De artigos científicos.
E quando a gente começa a estudar, a gente vê que alguns mitos caem pelo caminho, né? A questão da reposição hormonal, hoje ela é muito importante. Mas é importante fazer com as pessoas que estudam o que estão fazendo. Não, entender que ela é uma cereja em cima de um bolo, que vai ter etapas. E, de novo, entra a palavra processo. Eu sempre falo, o tratamento da menopausa não é reposição hormonal. A gente tem que tratar toda essa base inflamatória, do ganho de peso, das alterações comportamentais, da insônia, do gerenciamento do estresse, que é a base da medicina do estilo de vida que se fala. Exatamente. Então, quando a gente recebe paciente lá no consultório, muitos deles vão reconhecer a minha fala, que é justamente, olha, precisamos tratar essa inflamação inicial. E aí ele não entende muito bem onde está a inflamação inicial, mas quando você fala da qualidade do sono, do estresse, do intestino, da alimentação, do sedentarismo, tudo isso favorece o aparecimento dessa inflamação, né? Então, é tratar essa inflamação para que depois a gente consiga ter um metabolismo otimizado para ele poder tratar o problema inicial dele. E, inclusive, a melhora da função cerebral para ele estar mais ativo, sem tanto embotamento, e aí ele conseguir na segunda-feira começar tomar toda decisão, a programação ter que foi estabelecida. Exatamente. Então, e a gente usa muitas vezes essa suplementação vitamínica, e agora a gente vai entrar um pouquinho sobre as terapias injetáveis, né? A gente falou lá no começo sobre os pacientes bariátricos de não absorver B12 e tal, mas falar da vitamina D, falar da vitamina B12, falar de aminoácidos, L-carnitina, outras coisas que a gente usa bastante também para que o paciente possa ter os níveis otimizados dessas vitaminas para poder a engrenagem do metabolismo dele começar a trabalhar a favor dele. Até porque a pessoa que tem obesidade, como ela, em geral, ela não come comida, ela vai muito pro processado, pro ultraprocessado, ela não tem como absorver, porque a alimentação processada não tem nutriente. É uma caloria vazia muitas vezes. Quantas vezes a gente não atende pacientes com obesidade que estão desnutridos do ponto de vista que é obesidade, de proteína? Tem um termo isso, né? Tem um termo até, que é a desnutrição da obesidade. Alguma coisa assim. Então a gente vê muito isso, né? Então é importante ter essa suplementação, até para nutrir esse cérebro, né? Porque o cérebro desnutrido, ele reforça esse mecanismo de procrastinação, de não reconhecimento das emoções, de ativação do circuito de recompensa, da ansiedade, da insônia, de estar sempre em estado de alerta. Eu gosto de falar, por exemplo, do ferro, né? Que é tão importante, eu vejo tanto isso nas pacientes que têm um sangramento uterino aumentado por mioma, endometriose, adenomiose, enfim. Essas pacientes às vezes estão anêmicas. E aí, quando você tem aqueles sintomas de fraqueza, de disposição, de tontura, de falta de raciocínio, é a falta... Ferritina no pé. Exatamente, não tem oxigênio circulando, tem hemoglobina circulando oxigênio. Eu virei piada porque o pessoal tirava sarro, porque eu era psiquiatra que tratava depressão com Noriporum. Mas, né, as pessoas têm que entender isso, que é tão importante essa parte nutricional, e às vezes tudo bem, não precisa tomar a suplementação necessariamente, ela pode ter o aporte na dieta, se for necessário, ela vai suplementar. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo muito, sabe, Ju? Porque a gente tá dentro do processo do tratamento da obesidade, que ele tem que ser sustentável. Porque é isso que a gente está falando, é um tratamento que não vai ser 2 meses, não vão ser 6 meses, não vai ser 1 ano, vão ser anos. E é importante que as pessoas começam a ter essa consciência que a obesidade é um tratamento ao longo da vida. E esse tratamento tem que ser sustentável financeiramente. Também, exatamente. Isso é uma coisa que nós, como médicos, prescritores, nós temos que ter muito pé no chão, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma receita super mega maravilhosa e a pessoa não consegue. Exato. Né? Ela não consegue seguir o tratamento, ela não tem aderência do tratamento porque ela não tem condição. Exato. Então, volta um pouco, vamos para a prioridade. Isso. E vamos no caminho que e às dá vezes pra seguir. É isso, a gente tá vendo a mulher gastar 5 mil, 10 mil numa injeção, né? E aí ela não consegue pagar uma academia, uma terapia, que muitas vezes ela está precisando, né? Fazer um mercado bem feito, uma feira, isso, né? Ela investir nisso, né? Porque ela queima tudo
Porque Não, a mentalidade... Muito bem colocado isso, A Adriana. mentalidade é muito infantilizada de ter esse pensamento mágico, de achar que vai ter algo milagroso. A bala de prata, né? Exatamente. Isso. E a gente está vendo a bala de prata hoje na caneta e nos anabolizantes nas mulheres. Sim. Todo dia eu atendo e assim, é desesperador. Porque se tiver implante... Eu tô com um caso assim. Não tem como tirar. Pois é. E aí a grande importância, né, dessas nutricionistas, que são nossas parceiras aí no tratamento disso. Eu falo que são as fadas mágicas. São super. Não há tratamento de obesidade ou de sobrepeso sem uma abordagem nutricional. Nem menopausa. Uma abordagem nutricional, porque o plano alimentar, ele é tão importante quanto qualquer outra estratégia. Exatamente. E aí eu vou voltar de novo para o padrão alimentar. Uma pessoa que é volumétrica, por exemplo, aquela pessoa que ela gosta de chegar em casa e cozinhar. Porque tem aquela pessoa que ela gosta de cozinhar, então ela gosta de comer bastante. A gente precisa da nutricionista, porque eu não posso colocar essa pessoa que gosta de comer aquele pratão numa restrição para comer um pouquinho. Não vai durar nada, né? Não, ela não vai nem aderir. Não vai aderir. Só que a nutricionista tem que fazer um plano alimentar que o prato fique cheio, mas caloricamente leve para o déficit calórico. E com os nutrientes necessários, né? Por Exatamente. isso, de novo, que a gente precisa individualizar. Exatamente. Cada ser humano é único, com as suas demandas, as suas necessidades. Então, a gente não pode tirar o comer hedônico muitas vezes. Vai ter que ter o alimento prazeroso, mas precisa da nutricionista para fazer o cálculo nutricional para encaixar aquele alimento hedônico, que a pessoa tem prazer, na alimentação dela. Equipe multidisciplinar. Exatamente. De novo. É isso que coloca o tratamento para frente, com sucesso. Equipe multidisciplinar. Porque é aquilo que eu sempre falo, né? Tem uma grande discussão hoje se a restrição leva à compulsão. Então, tem um grupo de pesquisador que fala que sim, um grupo fala que não, leva em pessoas vulneráveis. O que a gente sabe de fato é que uma dieta ela pode ser um gatilho deflagrador de um transtorno alimentar, porque você tem uma pessoa volumétrica, que você coloca ela em restrição, ou ela tira um grupo alimentar, que a gente está vendo muito isso, tira o carboidrato, né? Porque agora o demônio da vez é o bendito carboidrato. Então a gente retira o carboidrato. Mas o cérebro vai atrás daquilo. Então na hora que sair da privação, a pessoa vai comer com descontrole. Então, de novo, a gente precisa da nutricionista para estar trabalhando essas crenças, todos esses erros alimentares, esse comportamento alimentar de crença, essa relação com a comida, com a balança e com o corpo, que é o papel da nutricionista comportamental para estar ajustando. É fundamental no tratamento a nutricionista. Mas tem que ser, a gente tem que ficar de olho, porque nós profissionais da saúde também temos transtornos alimentares. Né? É importante a gente conversar bastante com o paciente, né? Porque numa anamnese ou quando você está com o paciente frente a frente, você pergunta muitas coisas para ele. Então, de rotina lá, a consulta é 1 hora, 1h30 e tal. Mesmo assim, você não consegue perguntar tudo. Exato. E a história alimentar dessa pessoa, a cultura, como eu falei lá no começo, cultura familiar, como que é o ambiente da família, como que eles se reúnem, quantas vezes eles comem por dia, isso faz uma diferença enorme, né? E esse ponto é muito importante, por isso que a gente tem que falar que é o processo, porque é um acompanhamento. Então, numa primeira consulta, muitas vezes a gente vai fazer o quê? Esse inventário, né, do padrão alimentar, do maior peso ao longo da vida, para estabelecer o perfil de tratamento inicial, porque a gente vai ter esses 2 meses para ver a resposta, porque a gente precisa desinflamar o cérebro, a gente precisa desinflamar toda essa circuitaria para a pessoa conseguir na segunda-feira ir para academia, para ela conseguir fazer uma alimentação mais limpa em termos de nutrientes. E aí a gente precisa que essa pessoa volte, entendendo que mesmo que na balança ela reduziu o peso, ela está satisfeita, ela tem que voltar, porque a gente aí precisa entender essa cultura, como que foi esse processo ao longo da vida dela em termos de estresse, em termos de bullying, entender essa relação com o corpo, entender essa relação com o peso, entender o alimento prazeroso onde ele entra. Ou seja, a consulta e o acompanhamento não é simplesmente emagreceu, não volta nunca mais. Não, eu faço um protocolo de 2 meses. Isso, e aí você não, uma pessoa... Eu reduzi 10 quilos, né? A gente tem um estudo, o estudo Action.io, que foi do Lee Kaplan, eles estudaram isso, a visão da pessoa com obesidade que ela tem do tratamento e dos profissionais. E eles viram que é isso, a pessoa acha que é só emagrecer e acabou.
E o profissional muito além disso. alegando que não tinha tempo. Mas por quê? Porque quer se resolver isso em uma única consulta, Isso, no máximo 2. E de Por novo, isso que não se sustenta. É uma perda de peso que não se sustenta. muitas vezes no primeiro ano a gente vai ter que ver cada 2 meses. É isso aí. A cada 8 semanas, porque o remédio a gente ajusta e a gente precisa ver a resposta dele entre 8 a 12 semanas, dependendo da medicação. Se a gente está entrando com uma medicação para o circuito hedônico, que a gente teve o lançamento ano passado, acho que foi, né, da bupropiona com a naltrexona, Contrave. né? A gente usa antidepressivo, né, a fluoxetina, os duais, tipo a venlafaxina, para esse comer do prazer aí do chocolatinho. A gente tem ainda a sibutramina para aquele que é o slow burn, que é aquela pessoa que não tem queima calórica. E a gente tem o intervalo de tempo da medicação agir, trazer a resposta para a gente fazer o ajuste. Porque a pessoa às vezes não responde, ela fala assim, esse médico não serve. Exatamente. E muitas vezes é o perfil da medicação que não está ajustado com o adequado. padrão alimentar, Padrão. mas que no acompanhamento a gente vai conseguir entender melhor este processo e ajustar. Por isso, de novo, é um processo Ajuste, e que né? a gente tem que fazer esses ajustes cada 2 meses, 3 meses no máximo. Então é importante que a pessoa se programe, até para ela ponderar no orçamento. Exatamente. Que esse tratamento é longo, vai ter que caber consulta com o Isso. médico, com Acompanhamento. A pessoa tem que nutricionista. se propor a fazer isso. Ela tem que se priorizar. comprometer ao autocuidado. A priorizar. E a gente Exatamente. entende que na mente obesa, muitas vezes ela vai ter essa dificuldade de priorizar, porque tudo isso está embaçado por conta da neuroinflamação. Por isso que é importante a gente trazer essa informação, porque já vai ampliando para a pessoa já saber previamente que o tratamento da obesidade não é só atingir menos 10 quilos. Nós vamos ter que sustentar esta resposta. O isso tratamento sustentável é o que, na verdade, as pessoas buscam. E né? hoje em dia eles falam da obesidade controlada, que talvez a medicação vai ser pro resto da vida. Sim, às vezes sim. Então, esse papo é muito rico, né? A conversa... Olha, tem papo aqui para continuaria por muitos e muitos minutos ainda aqui, mas eu acho que só para a gente voltar na questão que eu acho que é primordial e o que fez a gente montar esse podcast, que é a questão de mudança de hábito. Isso. Então, na mensagem final, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho quais são as estratégias que vocês utilizam em consultório para que a pessoa entenda que a mudança de hábito é o primeiro passo para se evoluir com sucesso na perda de peso e na melhora do metabolismo e por aí vai. Pode falar, Adri. Para segunda ele começar. O que eu trabalho é que nós vamos fazer um acompanhamento e que ao longo desse acompanhamento a gente vai trabalhando os pilares, porque a gente não vai conseguir os 6 pilares do medicina do estilo de vida numa única consulta. E muitas vezes o mais fácil para a pessoa é melhorar o sono e às vezes essa tem que ser a prioridade. Por isso que é um acompanhamento para que a gente possa aos poucos fazendo esses ajustes. Porque a medicina do estilo de vida não adianta a gente dar aquele monte de panfleto para a pessoa preencher e achar que a gente está praticando a medicina do estilo de vida, porque não tem nada a ver. Até porque é vida real, né? Exato. E na vida real, às vezes a meta vai ser aquela técnica SMART, né? Ela tem que ser acessível, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser algo que a pessoa consiga quantificar, nem que seja caminhar 15 minutos. Para quem não tem nada, 15 minutos é tudo. É isso aí. Então, tudo isso é o processo. Sair do zero. E aí, só para o pessoal saber, né, quais são os 6 pilares, né, para poder a gente dar as dicas já para esses pacientes, a gente vai falar de dieta saudável, a gente vai falar de sono, higiene do sono, vai falar de evitar substâncias nocivas, né, como cigarro, drogas, álcool. Manejo do estresse, talvez isso seja o gerenciamento do estresse, né? Sim. Atividade como mindfulness, yoga, meditação, ter um hobby e por aí vai. Ou às vezes até não fazer nada, descansar. Exatamente. É uma coisa que eu trabalho muito com as mulheres na menopausa. Porque Esvaziar a cabeça. A nossa geração veio muito com essa coisa da Mulher Maravilha. Isso, a guerreira. Eu falo assim, o nosso gerenciamento de estresse às vezes é descansar 15 minutos. Isso mesmo. Ir fazer uma massagem no dia. Não, ou ficar de perna pra cima mesmo, no fazendo sofá. nada, né? E o último, que é tão importante quanto os outros, que é a valorização das relações sociais, né? Principalmente que eu falo a relação da pessoa com ela mesma. Porque quando a gente pega a pessoa com obesidade, ela é uma pessoa que ela tem nojo dela. Ela tem vergonha dela. Ela não gosta dela. E essa é a primeira relação que a gente tem que trabalhar. Por isso, de novo, entra o processo e a equipe multidisciplinar que a gente vai precisar de um terapeuta, de um psicólogo. Eu vejo isso assim no consultório todo dia, vocês também.
e hoje até vou falar aqui da clínica, por conta de toda essa dificuldade que a gente vê de paciente que vai e volta, que já passou em vários profissionais, não tem resultado, nós criamos um programa que tem uma equipe multidisciplinar associada, que é um programa longo, é um processo. É um tratamento. É um tratamento de fato. Então, hoje eu posso falar que a gente tá andando nesse caminho, procurando dar para os pacientes essa visão de tudo que a gente falou aqui. E que nós entendemos que, num primeiro momento, as pessoas rejeitam, porque a gente está quebrando o paradigma, né? Porque a gente teve muito essa visão do médico como pai... solucionador do problema. Que remedia, dando um remédio e que aquilo resolveu. E a gente já entendeu que a obesidade, mesmo a gente tem hoje medicações excelentes, e os estudos estão mostrando que mesmo com medicações excelentes, tem que ter continuidade. Isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado. Essa conversa foi maravilhoso. Acho que enriquecedora. Ensinamos aqui e aprendemos muito mais do que aprendi muito. Agradecer ao pessoal da Force One, que sempre está aí dando um apoio para a gente, técnico. E obrigado, Adriana, por ter vindo, por ter viajado até aqui para poder estar junto com a gente. Obrigado, Juliana. E em breve vamos apresentar outros temas tão importantes quanto esse. Já tem 2 ou 3 no gatilho, então fique ligado aí. Mais episódios já para vocês. Um abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.